Acho que devemos discutir juntos, de preferência em profundidade, a implicação do pesar, de modo a descobrir por nós mesmos se o pesar e o amor podem coexistir. E também, qual é a nossa relação com o pesar da humanidade. Não apenas com o desgosto, o ferimento ou a dor pessoal, ou com o pesar que surge com a morte. A humanidade tem sofrido milhares de guerras. Parece não haver fim para as guerras. Deixamos isso para os políticos de todo o mundo, para realizarem a paz. Mas o que eles estão fazendo, se vocês entenderam, jamais trará a paz. Estamos todos nos preparando para a guerra. As preparações vão ter alguma espécie de explosão em algum lugar do mundo. Nós, seres humanos, nunca fomos capazes de viver em paz uns com os outros. Falamos bastante sobre isso. As religiões pregaram a paz, paz e boa vontade na terra. Mas, aparentemente, nunca foi possível ter paz na terra. Na terra em que vivemos, que não é a terra inglesa ou a terra francesa, é a nossa terra. Nunca fomos capazes de resolver o problema de matarmos uns aos outros. Provavelmente temos violência em nossos corações. Nunca estivemos livres do sentido de antagonismo, um sentido de retaliação. Nunca estamos livres dos nossos medos, pesares, ferimentos e da dor da existência diária. Nunca temos paz e conforto. Estamos sempre em agonia. Isso faz parte da nossa vida, parte do nosso sofrimento diário. O homem tentou muitos modos de ficar livre desse sofrimento sem amor. Ele o suprimiu, fugiu dele, identificou-se com alguma coisa maior, entregou-se a um ideal, crença ou fé. Aparentemente, esse pesar nunca pôde terminar. Nós nos acostumamos com ele, contribuímos para que ele exista. Nós o toleramos e nunca nos perguntamos com seriedade, com grande sentido de percepção, se é possível lhe dar um fim. Devíamos também discutir juntos as imensas implicações da morte. A morte faz parte da vida, embora geralmente nós adiemos ou até mesmo evitemos falar dela. Ela existe e devemos discuti-la. E também devíamos indagar se o amor, não a lembrança do prazer, que nada tem a ver com amor e a compaixão. Se o amor, com a sua própria e peculiar inteligência, que a tudo abrange, pode existir em nossa vida. Primeiro, como seres humanos, queremos nos livrar realmente do pesar? Já alguma vez realmente discutimos isso? Enfrentamos isso e entendemos todo o seu movimento, as implicações envolvidas nisso? Por que é que nós, seres humanos, que somos tão extraordinariamente talentosos no mundo tecnológico, nunca resolvemos o problema do pesar? É importante discutirmos essa questão juntos e descobrir por nós mesmos se o pesar pode realmente terminar. Nós todos sofremos de vários modos. Ao pesar pela morte de alguém, ao pesar pela grande pobreza, o que o Oriente conhece muito bem, e o grande pesar da ignorância. Ignorância não no sentido do conhecimento dos livros, mas a ignorância de não nos conhecermos a nós mesmos totalmente, a toda a complexa atividade do eu. Se não entendermos isso profundamente, então permanece o pesar por essa ignorância. Ao pesar de nunca sermos capazes de perceber alguma coisa fundamentalmente, profundamente, embora sejamos muito talentosos em alcançar o sucesso tecnológico
e outros sucessos nesse mundo. Nós nunca fomos capazes de entender a dor. Não apenas a dor física, mas a profunda dor psicológica. Por mais instruídos ou pouco instruídos que possamos ser, ao pesar pela constante luta, o conflito desde o momento em que nascemos até a morte, ao pesar pessoal por não sermos bonitos externa ou internamente, e ao pesar da ligação com o seu medo, com a sua corrupção, ao pesar por não ser amado e a súplica para ser amado, ao pesar de nunca perceber algo além do pensamento, algo eterno, e finalmente ao pesar pela morte. Descrevemos vários modos de pesar. O fator básico do pesar é a atividade centrada em nós mesmos. Estamos todos tão preocupados com nós mesmos, com nossos intermináveis problemas, com a velhice, com não sermos capazes de ter um ponto de vista profundo e interno que seja global. Nós todos fazemos uma imagem de nós mesmos e dos outros. O cérebro está sempre ativo, sonhando acordado, ocupando-se com uma ou outra coisa, ou criando quadros e ideias através da imaginação. Desde a infância, nós construímos gradualmente a estrutura da imagem, que é o eu. Cada um de nós está fazendo isso constantemente. É essa imagem, que é o eu, que se fere. Quando o eu é ferido, existe a resistência, a construção de um muro em volta de nós mesmos para não sermos mais feridos. E isso cria mais medo e isolamento. O sentimento de não termos nenhuma relação, o encorajamento à solidão, que também produz o pesar. Após ter descrito as várias formas do pesar, podemos acaso olhar para ele sem verbalizações, sem fugir para uma adaptação intelectual, para alguma forma de conclusão religiosa ou intelectual? Podemos olhá-lo completamente, sem nos afastarmos dele, mas permanecendo com ele. Suponhamos que eu tenho um filho que é surdo ou cego. Eu sou responsável e dá pesar saber que ele jamais poderá olhar para um belo céu. Jamais poderá ouvir as águas correntes. Há esse pesar. Permaneça com ele. Não se afaste dele. Ou suponhamos que eu tenha um grande pesar pela morte de alguém com quem vivi durante muitos anos. Então, há esse pesar, que é a essência do isolamento. Nós nos sentimos totalmente isolados e completamente sós. Agora, permaneça completamente com esse sentimento, não o verbalizando, não o racionalizando, dele fugindo ou tentando transcendê-lo. Tudo isso é um movimento que o pensamento produz. Quando há esse pesar e o pensamento de modo algum o penetra, o que significa que você está completamente pesaroso, não tentando dominar o pesar, mas está totalmente pesaroso. Então, ele desaparece. Só quando há a fragmentação do pensamento é que há a agonia. Quando há o pesar, permaneçam com ele, sem um único movimento do pensamento, de modo que ele exista em sua totalidade. A totalidade do pesar não é eu estar em pesar, eu estar pesaroso. E então não há nenhuma fragmentação nisso. Quando há essa totalidade do pesar, sem haver nenhum afastamento, então há o seu desaparecimento.
Sem o fim do pesar, como pode haver o amor? De modo estranho, nós associamos o pesar e o amor. Eu amo meu filho e quando ele morre, fico todo pesaroso. Nós associamos o pesar com o amor. Agora estamos perguntando: quando há sofrimento, pode existir o amor? Mas será o amor desejo? Será o amor prazer, de modo que quando esse desejo, esse prazer é negado, há sofrimento? Dizemos que o sofrimento, como o ciúme, a ligação, a posse, todos fazem parte do amor. É esse o nosso condicionamento. É assim que somos educados. Isso faz parte da nossa herança, da nossa tradição. Agora, o amor e o pesar não podem andar juntos. Essa não é uma afirmação dogmática ou uma asserção retórica. Quando olhamos para a profundidade do pesar e entendemos o seu movimento, no qual está envolvido o prazer, o desejo, a ligação e as consequências dessa ligação, que produzem a corrupção, quando estamos cônscios, sem qualquer escolha, sem qualquer movimento, cônscios de toda a natureza do pesar, então pode o amor existir juntamente com o pesar? Ou será o amor uma coisa inteiramente diferente? Devemos esclarecer que a devoção a uma pessoa, a um símbolo, à família, não é amor. Se eu sou devotado a vocês por várias razões, há um motivo por trás dessa devoção. O amor não tem nenhum motivo. Se há um motivo, não é amor, obviamente. Se vocês me proporcionam prazer sexualmente ou diversas formas de conforto, então há dependência. O motivo é a minha dependência de vocês, porque vocês me dão alguma coisa em troca. E como vivemos juntos, eu chamo a isso de amor. Será? Assim, questionamos tudo isso e nos perguntamos: onde há um motivo, pode existir amor? Onde há ambição, seja no mundo físico ou no mundo psicológico, ambição de estar por cima de tudo, de ser um grande sucesso, de ter poder religioso ou fisicamente, pode existir o amor? É óbvio que não. Reconhecemos que ele não pode existir e ainda assim insistimos. Olhem o que acontece com o cérebro quando pregamos esses truques. Eu sou ambicioso espiritualmente, quero estar perto de Deus, principalmente do seu lado direito. Quero alcançar a iluminação. Vocês sabem todo esse equívoco. Vocês não podem alcançar a iluminação. Provavelmente, vocês não podem alcançar aquilo que está além do tempo. A competitividade, a conformidade, o ciúme, o medo, o ódio, tudo isso continua psicologicamente e interiormente. Ou estamos cônscios disso ou deliberadamente o evitamos. No entanto, eu digo para minha esposa, ou para o meu pai, ou seja lá para quem for, eu amo você. O que acontece quando há uma contradição tão profunda em minha vida, no meu relacionamento? Como pode essa contradição ter qualquer sentido de profunda integridade? E, no entanto, é isso que fazemos até a morte. Pode alguém viver nesse mundo sem a ambição, sem a competitividade? Olhem para o que está acontecendo no mundo exterior. Existe a competição entre as várias nações. Os políticos estão sempre competindo uns com os outros, economicamente, tecnologicamente, multiplicando os instrumentos de guerra. E assim estamos nos destruindo a nós mesmos. Permitimos que isso continue porque também somos competitivos interiormente.
como observamos, se alguns poucos realmente entenderem o que estivemos conversando nos últimos 50 anos e realmente estiverem profundamente envolvidos e tiverem conseguido o fim do medo, do pesar e assim por diante, então isso afetará toda a consciência da humanidade. Talvez vocês duvidem que isso possa afetar a consciência da humanidade. Hitler e o seu grupo afetaram a consciência da humanidade. Napoleão, os Césares, os carniceiros do mundo afetaram a humanidade. Também as boas pessoas afetaram a humanidade. Não estou me referindo às pessoas respeitáveis. Os bons são aqueles que vivem a vida integralmente e não fragmentariamente. Os grandes mestres do mundo afetaram a consciência humana. Mas se há um grupo de pessoas que entendeu o que estivemos falando, não verbalmente, mas realmente, vivendo a vida com integridade, então isso afetará toda a consciência do homem. Isso não é uma teoria, é um fato real. Se vocês entenderem esse simples fato, verão que ele atinge vocês diretamente. A televisão, os jornais, tudo está afetando a consciência do homem. Assim, o amor não pode existir onde há um motivo, onde há ligação, onde há ambição e competitividade. O amor não é desejo e prazer. Apenas sintam isso e percebam isso. Estamos discutindo tudo isso de modo a produzir ordem na nossa vida. Ordem em nossa casa, que não tem nenhuma ordem. Há muita desordem em nossa vida e sem estabelecer uma ordem que seja total, integral, a meditação não tem qualquer sentido. Se a nossa casa não estiver em ordem, podemos nos sentar em meditação na esperança de produzir pela meditação a ordem. Mas o que acontece quando estamos vivendo em desordem e meditamos? Temos sonhos fantasiosos, ilusões e toda espécie de resultados absurdos. Mas um homem sensato, inteligente e lógico, primeiro deve estabelecer uma ordem na vida diária. Depois ele pode adentrar pelas profundezas da meditação, do seu sentido e da sua beleza, da sua grandeza e da sua validade. Quer sejamos muito jovens, de meia idade ou velhos, a morte faz parte da nossa vida. Assim como o amor, a dor, a desconfiança e a arrogância também fazem parte da vida. Mas não percebemos a morte como parte da nossa vida. Nós queremos adiá-la ou colocá-la tão distante de nós quanto for possível. E então temos um intervalo de tempo entre a vida e a morte. O que é a morte? Essa questão, de novo, é bem complexa. O conceito cristão de morte e sofrimento e a conclusão asiática sobre a reencarnação são apenas crenças e, como todas as crenças, não têm substância. Assim, deixamos de lado esses conceitos e vamos discutir a morte juntos. Podemos ser desagradável, quer dizer, pode ser desagradável, vocês podem não querer defrontá-la, mas vocês agora estão vivos, saudáveis, sentindo prazer, medo, ansiedade e a esperança do amanhã. E vocês não querem se preocupar com o fim de tudo isso. Mas se somos inteligentes, sensatos e racionais, temos que defrontar não apenas o viver e todas as implicações do viver, mas também as implicações da morte. Temos que conhecer a ambas. Essa é a integridade da vida, na qual não há nenhuma divisão. Assim, o que é a morte, pondo-se de lado o término físico de um organismo que viveu erradamente, viciado na bebida, nas drogas e na superindulgência, ou no ascetismo e na negação.
O corpo experimenta essa constante batalha dos opostos. Não tem uma vida equilibrada e harmoniosa, mas de extremos. O corpo também experimenta uma grande tensão imposta pelo pensamento. O pensamento dita e assim o corpo é controlado. E como o pensamento é limitado, produz essa desarmonia. Ele nos obriga a viver fisicamente em desarmonia, forçando, controlando, subjugando, dirigindo o corpo. É isso o que todos nós estamos fazendo, inclusive jejuando por razões políticas ou religiosas, o que é uma violência. O corpo pode suportar tudo isso por muitos anos, atingindo a velhice sem ficar senil, mas o corpo, inevitavelmente, chegará a um fim. O organismo morrerá. Será isso a morte? Será que estamos preocupados com o fim do organismo? Seja por causa de uma doença, pela velhice ou por acidente? Será que o pensamento se identifica com o corpo, com o nome, com a forma, com todas as lembranças e diz: a morte deve ser evitada? Será que temos medo de chegar ao fim de um corpo que tem sido atendido, que tem sido cuidado? Talvez não estejamos com medo disso. Especialmente, talvez estejamos dissimuladamente ansiosos a esse respeito. Mas isso não é de grande importância. Muito mais importante para nós é o fim das relações que tivemos, dos prazeres que experimentamos, das lembranças, agradáveis e desagradáveis, tudo o que compõe aquilo que chamamos de viver a vida diária, ir para o escritório, para a fábrica, fazer algum trabalho hábil, ter uma família, estar preso à família, com todas as lembranças dessa família, meu filho, minha filha, minha esposa, meu marido, na unidade familiar, que está desaparecendo rapidamente, ao sentido de estarmos relacionados com alguém. Embora nessa relação possa haver grande dor e ansiedade, o sentimento de estarmos em casa com alguém ou de não estarmos em casa e sozinhos. É disso que temos medo? Do fim das minhas relações, das minhas ligações, o fim de uma coisa que eu conheci, algo a que me agarrei, aquilo que me especializei a vida toda. Estarei com medo do fim de tudo isso? Isso é o fim de tudo que é eu? Da família, do nome, da casa, da tradição, da herança, da educação cultural e da herança racial. Tudo o que é eu. O eu que está lutando ou que é feliz. É disso que temos medo? Do fim do eu, que psicologicamente é o fim da vida que estou levando? A vida que eu conheço com a sua dor e seu pesar? É disso que temos medo? Se temos medo da morte e não resolvemos esse medo, mesmo assim a morte chega inevitavelmente. Então, o que acontece com essa consciência, que não é a sua consciência, mas a consciência da humanidade, a consciência da imensa totalidade da humanidade? Se tenho medo como indivíduo, com a minha consciência limitada, é disso que tenho medo. É isso que me amedronta. Percebemos que não é verdadeiro que a minha consciência seja totalmente separada da consciência de todo mundo. Percebemos que esse separatismo é uma ilusão, é ilógico, é doentio. Desse modo percebemos, talvez em nosso coração, em nosso sentimento, que somos a humanidade toda. Não uma consciência individual, coisa que não faz nenhum sentido. E levamos esse tipo de vida, que é dor, pesar e ansiedade. E se o nosso cérebro não transformou um pouco disso tudo,
A nossa vida é apenas mais uma confusão para essa totalidade. Mas se percebemos que a nossa consciência é a consciência da humanidade e que somos totalmente responsáveis pela consciência humana, então a libertação dos limites dessa consciência torna-se algo extraordinariamente importante. Quando há essa libertação, então estamos contribuindo para a derrubada da limitação dessa consciência. Então, a morte tem um sentido totalmente diferente. Vivemos uma assim chamada vida individual, preocupados com nós mesmos e com os nossos problemas. Esses problemas nunca terminam, eles aumentam. Vivemos essa espécie de vida. Fomos criados, educados, condicionados a essa espécie de vida. Você vem a mim como um amigo, você gosta de mim ou me ama e você me diz: olha, sua consciência não é sua, você sofre como as outras pessoas sofrem. Eu ouço e não rejeito o que você me diz, pois isso faz sentido. É sensato e eu percebo que, pelo que você me diz, pode talvez haver paz no mundo. E eu digo para mim mesmo: agora posso ficar livre do medo? Percebo que sou totalmente responsável por toda a consciência. Percebo quando estou investigando o medo que estou ajudando toda a consciência humana a reduzir o seu medo. Então a morte tem um sentido totalmente diferente. Eu não tenho mais fantasias de que vou me sentar ao lado de Deus ou que vou para o céu sobre alguma peculiar nebulosa. Eu estou vivendo a vida que não é a minha vida particular. Estou vivendo a vida de toda a humanidade. E se eu entender a morte, se eu entender o desgosto, estou purificando toda a consciência da humanidade. Por isso é importante entender o sentido da morte e talvez descobrir que a morte possui um grande significado, uma grande relação com o amor. Porque quando você termina alguma coisa, o amor passa a existir. Quando você termina completamente uma ligação, então o amor existe. Falamos a respeito do complexo problema da existência, a respeito da formação das imagens em nossas relações uns com os outros e das imagens que o pensamento projeta e que nós reverenciamos. Falamos a respeito do medo, do prazer, do fim do pesar e sobre a questão do que é o amor, pondo de lado toda a agonia que está implicada no assim chamado amor. Falamos a respeito da compaixão para com a sua inteligência e a respeito da morte. Devemos agora falar sobre religião. Muitos intelectuais de todo o mundo se intimidam com o assunto da religião. Eles percebem o que as religiões são no mundo atual, com as suas crenças, dogmas, rituais e a organização hierárquica dos seus sistemas. E de preferência, zombam e fogem de qualquer coisa relacionada com a religião. E ao envelhecerem, ao se aproximarem daquele limiar chamado morte, frequentemente retornam ao seu antigo condicionamento. Eles se tornarão católicos ou irão em busca de algum guru na Índia ou no Japão. A religião no mundo todo perdeu a sua credibilidade e não tem mais nenhuma significação na vida diária. Quanto mais vocês examinam, mais vocês se tornam cônscios do conteúdo de todas as estruturas religiosas. Mais vocês se tornam céticos a respeito de todo o negócio, e assim como os intelectuais, vocês nada têm a fazer com elas. E os que não são céticos tratam a religião de modo romântico, emocional ou como uma forma de entretenimento.
Se deixarmos de lado as atitudes intelectuais, românticas e sentimentais com relação às religiões, podemos então começar a perguntar, não com ingenuidade, mas com seriedade, o que é religião? Sem olharmos apenas para o sentido dessa palavra, mas profundamente. O homem, desde os tempos antigos, sempre pensou que deve haver alguma coisa além da vida diária comum, da miséria comum, da confusão e do conflito da vida diária. Na sua procura, ele inventou todas as espécies de filosofias, criou todas as espécies de imagens, desde aquelas dos antigos egípcios e dos antigos hindus até as dos tempos modernos, sempre aparentemente sendo apanhado por alguma espécie de engano. Ele se engana a si mesmo e, por meio desses enganos, cria todas as espécies de atividades. Se pudéssemos varrer tudo isso, sem nos hipnotizarmos, livres da ilusão, então poderíamos examinar, indagar muito profundamente se existe algo além de todo o contágio do pensamento, de toda a corrupção do tempo, além da nossa existência habitual no espaço e no tempo, e se há algum caminho para isso, ou nenhum caminho, e como a mente pode alcançá-lo ou chegar até lá. Se fazemos essa pergunta, então, como devemos nos aplicar a ela? Será necessário alguma espécie de preparação, de disciplina, de sacrifício, de controle, um certo período de preparação para depois avançar? Em primeiro lugar, é importante entender que devemos estar livres de todas as ilusões. Assim, o que cria as ilusões? Não será o desejo de alcançar alguma coisa, de experimentar alguma coisa fora do comum? Percepção extrasensorial, visões, experiências espirituais? Devemos ser bem claros quanto à natureza do desejo e entender o movimento do desejo, que é o pensamento com a sua imagem, e também não ter nenhum motivo em nossa indagação. Pode parecer muito difícil não ter nenhuma intenção, não ter nenhum sentido de direção, de modo que o cérebro fique livre para indagar. Deve haver ordem na nossa casa, na nossa existência, nas nossas relações, na nossa atividade. Sem ordem, o que é a liberdade? Não pode haver nenhuma virtude. A virtude, a correção, não é uma coisa que possa ser cultivada intelectualmente. Quando há ordem, há virtude. Essa ordem é uma coisa viva, não uma rotina ou um hábito. Em segundo lugar, há alguma coisa a ser aprendida? Há alguma coisa que possa ser aprendida de outra pessoa? Podemos aprender com uma outra pessoa história, biologia, matemática, física. Todo o complexo conhecimento do mundo tecnológico pode ser aprendido com outra pessoa ou com os livros. Há alguma coisa que possa ser aprendida com a psicologia a respeito das nossas vidas, a respeito do que é eterno? Se é que existe alguma coisa eterna? Ou nada há a aprender de outra pessoa, porque toda a experiência humana, todo o conhecimento psicológico que a humanidade reuniu durante milhões de anos está dentro de nós mesmos. Se é assim, se a nossa consciência é a consciência de toda a humanidade, então parece um tanto absurdo, um tanto ingênuo, tentar aprender de outra pessoa a respeito de nós mesmos. Isso de aprender a respeito de nós mesmos exige completa clareza de observação. Isso é simples. Assim não há nenhuma autoridade psicológica e nenhuma autoridade espiritual,
Porque toda a história do gênero humano, que é a história da humanidade, está em nós mesmos. Portanto, não há nada a experimentar. Não há nada a ser aprendido de alguém que diga: "Ei, eu sei!" Ou "Vem cá, eu lhes mostrarei o caminho para a verdade." Dos sacerdotes do mundo todo, dos intérpretes entre o mais alto e o mais inferior. Para aprender, para nos entendermos a nós mesmos, toda autoridade deve ser deixada de lado. É óbvio. A autoridade faz parte de nós mesmos. Somos o sacerdote, o discípulo, o professor. Somos a experiência e o fim, se soubermos como compreender. Não há nada a ser aprendido de ninguém, inclusive do conferencista. E, principalmente, ninguém deve deixar-se influenciar pelo conferencista. Temos que ser livres para indagar com muita profundidade e não superficialmente. Podemos ter feito toda a indagação superficial durante os últimos 5 ou 50 anos e chegado a atingir uma certa ordem em nossas vidas. E ao prosseguirmos, podemos estabelecer mais ordem e assim podemos perguntar: qual é a mente religiosa que pode entender o que é a meditação?